Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula do curso de redação online gratuito e hoje eu vou falar de coesão. Essa aula vai ser um pouco diferente porque eu vou fazer a abertura aqui onde eu tô, que é em Londres, como vocês podem ver a torre aqui atrás, e depois vou colocar na tela os exemplos e ler com vocês e vocês vão escolher os melhores exemplos que vocês acharem, as expressões que vocês acharem mais fácil de usar e vão utilizar no seu texto. Primeira coisa. Coesão está intrinsecamente ligado com a coerência, mas ela é essencialmente de português. Então eu vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo, a melhor playlist de vídeos de português, e eu quero que você faça uma revisão de pronomes, de advérbios, de adjetivos e tudo que vai te ajudar a montar um texto estruturado. Na matéria de redação, o máximo que eu posso fazer é te mostrar exemplos de expressões e elementos coesivos, que eu já vou colocar na tela. São cerca de 10, eu vou colocar, tem várias expressões e vários elementos em cada item. Quero que você escolha 2 ou 3 para usar constantemente. E anote todos os exemplos para você ter no caderno, e quando você for escrever o texto, você vai sempre olhando. Para evitar repetição de palavras, eu recomendo que você tenha sempre o dicionário ou o Google na hora de escrever uma redação e pesquise sinônimos e utilize no seu texto. O texto coeso e coerente precisa usar essas expressões, porque vão ser avaliados na competência de número 4, porque vai ver se você domina um repertório diferente de elementos coesivos. Então eu vou ler um exemplo de redação nota 1000 e vou assinalar os exemplos de elementos coesivos. Então anote e vem comigo. O primeiro tipo é de sequência temporal. Quando você quer fazer um encadeamento, por exemplo, entre o primeiro e o segundo parágrafo. Então você pode começar, por exemplo, o parágrafo falando em primeiro lugar, num primeiro momento, e o segundo parágrafo, para retomar e mostrar que você domina os elementos coesivos, você pode usar em segundo lugar, e isso para começar parágrafos. Agora, se você quer, por exemplo, fazer uma sequência nas próprias ideias do seu texto, dentro do próprio parágrafo, você pode colocar ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto isso, depois de, após, até que. E aí tem um exemplo de uso desses elementos de sequência temporal. O segundo tipo é o de hipótese ou condição. Quando você não quer demonstrar certeza no que você está falando, que a sua argumentação pode ser uma condição e você pode estar fazendo uma hipótese. Então, se, caso, considerando que, a menos que, exceto se, a não ser que, desde que, o desde que é muito usado. O outro tipo é quando você quer demonstrar finalidade, objetivo ou intenção. E aí você pode usar de forma A, de maneira A, como objetivo de. Também tem a causa. Visto que, dado que, por causa de, em virtude de. Conclusão ou consequência. Esse não é usado na conclusão do texto, mas dentro do próprio parágrafo, quando você quiser demonstrar um tipo de conclusão, o que você tirou daquilo, você vai concluir o seu parágrafo. Ou você vai fazer uma causa e consequência entre as ideias. E aí você utiliza essas expressões, ó. Desse modo, sendo assim, de modo que, é por isso que, e aí você vai concluir o seu parágrafo, ou você vai mostrar uma consequência da argumentação que você fez. O outro tipo é comparação. Quando você quer comparar, por exemplo, fazer uma comparação histórica, fazer uma comparação entre países, comparação entre ideias, assim como, pela mesma razão, do mesmo modo, igualmente, de acordo com. Alternativa, quando você quer mostrar um tipo de alternativa entre as suas ideias, entre os seus argumentos, se não é muito usado, ou isso, ou então aquilo.
O outro tipo é a dúvida, que você vai usar para mostrar que você não tem certeza sobre alguma coisa e também para não cometer erros de afirmações falsas e cometer uma incoerência. Quando você quer demonstrar a sua opinião, o que eu recomendo no texto dissertativo e argumentativo do Enem é você não usar diretamente a primeira pessoa do singular, porque fica muito pessoal. Então, sempre que você for usar a conjunção de opinião, utilize sempre na pessoa do plural, para não ficar tão subjetivo. Você pode colocar acreditamos que, a nosso ver, e aí não vai ficar muito subjetivo a sua própria opinião. Quando você quer dar um exemplo, fazer uma explicitação, por exemplo, citar algum caso como exemplo daquele seu argumento, ou quando você quer tornar mais específico, ou seja, particularizar. Então, você pode colocar, por exemplo, é o caso de, em particular, entre outros, especificamente. Eu não recomendo que vocês usem muito o eu seja, porque se você coloca uma frase, coloca vírgula e coloca ou seja e escreve com outras palavras, parece que você não sabe muito bem como se expressar. O eu seja é utilizado, no caso, por professores, por pessoas didáticas, por pessoas que têm que explicar o conteúdo. Então, a gente usa muito ou seja, mas no caso de quem está escrevendo, argumentando, não é muito bem visto. Quando você quiser mostrar confirmação, certeza do que você está falando, efetivamente, na verdade, sem dúvida, deste modo. O outro tipo é quando você quer concluir, no sentido de concluir o texto, de fazer uma síntese do que foi falado, de fazer um resumo. A conjunção mais importante, a mais usada no último parágrafo do texto é o portanto, porque vai indicar muito bem que você está concluindo mesmo, fechando o seu texto. Concessão, quando você fala uma coisa e vai fazer uma espécie de exceção do que você falou. Aí você pode usar apesar disso, ainda que, embora, se bem que. Outro tipo é quando você quer demonstrar oposição ou contraste. Quando você quer, por exemplo, confrontar duas ideias, ou você fez uma afirmação, por exemplo, muitos pensam que a redução da maioridade penal é benéfica para a sociedade. E aí você vai fazer uma oposição contra essa afirmação. Então, essas conjunções são especificamente quando você quer fazer isso. Então, entretanto, mais, porém, no entanto, ao contrário, pelo contrário. O outro tipo é a conjunção de certeza. Essas conjunções são muito importantes, principalmente para você mostrar que domina o texto dissertativo e argumentativo e também que você tem confiança na sua ideia, que você tem confiança na sua argumentação. Então, você pode usar indubitavelmente, é evidente que, certamente, sem dúvida que. A conjunção de adição é, sem dúvida, a mais utilizada, porque é quando você vai ligar as ideias dentro do seu parágrafo e também dentro do seu próprio texto, articulando um parágrafo com o outro. Então, a mais comum é o além disso, assim como, igualmente, do mesmo modo. E a nossa famosa e, né, que você usa muito na construção das frases. Também tem a conjunção quando você quer dar ênfase no que você vai falar posteriormente. Você vai dar ênfase em uma ideia, em algum exemplo. Você pode usar até, no mínimo, no máximo, principalmente. E também quando você quer dar prioridade. Prioridade numa ideia, prioridade num conceito que você acha que é fundamental falar primeiro no seu texto. E aí você vai usar em primeiro lugar, primeiramente, de saída, inicialmente, antes de tudo. Então, agora eu vou ler um exemplo de uma redação nota 1000 para vocês verem como que
essa pessoa domina os elementos coesivos e o tema era sobre a intolerância religiosa. Segundo a atual Constituição Federal, o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, a sociedade possui o direito de exercer qualquer religião, crença ou culto. Entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância a diferentes crenças. Assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, incitando uma maior atenção ao poder público, juntamente com os setores socialmente engajados e das instituições formadoras de opinião. Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde séculos passados. Com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram os padres jesuítas, os índios perderam a sua liberdade de crença e foram obrigados, de maneira violenta, a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominante na Europa. Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana caso desrespeitassem essa imposição. Atualmente, constata-se que grande parcela da população brasileira herdou essa forma de pensar e de agir, tratando pessoas que acreditam em outras religiões de maneira desrespeitosa e muitas vezes levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Sob esse viés, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da Lei de Proteção ao Sentimento Religioso e a prática de diferentes cultos. Entretanto, as medidas tomadas até então não são suficientes para inibir essa problemática, uma vez que a fraca punição aos criminosos e a falta de conscientização da sociedade são alguns dos principais motivos que ocasionam a persistência de atos violentos em decorrência da intolerância religiosa. Outro sim, a falta de comunicação dos pais e das escolas com os jovens sobre esse assunto é um agravante do problema, aumentando as possibilidades destes agirem de maneira desrespeitosa. Diante disso, para combater a intolerância religiosa, cabe ao governo intensificar esforços, criando leis específicas e aumentando o tempo de punição para quem comete qualquer tipo de violência devido à religião. Ademais, é necessária a criação de campanhas midiáticas governamentais de conscientização com o apoio da imprensa socialmente engajada e a divulgação dessas através dos diversos meios de comunicação e das redes sociais que mostrem a importância do respeito à liberdade de escolha e às diferentes crenças, uma vez que o Brasil é um país com inúmeros grupos e povos, cada um com seus costumes. Além disso, a participação das instituições formadoras de opinião é de grande importância para a educação dos jovens com relação ao respeito às diferentes religiões, com as escolas realizando palestras e seminários sobre o assunto e as famílias intensificando os diálogos em casa. Então, esse foi o texto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, deixe o seu gostei e se inscreva no meu canal, que toda semana vai ter um vídeo na nossa playlist de curso de redação online gratuito para o Enem. E se você gostou desse lugar que eu estou gravando esse vídeo, se você quer saber mais sobre Londres, sobre essa viagem, então me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!